Vamos lá, né, prezados? Para a gente tentar fechar um ciclo aqui de relações com coligação e convenção partidária, nós falamos no vídeo anterior que a convenção partidária se dá para a escolha de candidatos. Obviamente, quando os partidos políticos percebem talvez uma deficiência ou uma fraqueza no campo político para concorrer a algum tipo de eleição, eles podem então formar por convenção as chamadas coligações partidárias. Essa coligação partidária, conceitualmente, poderia ser vista como se fosse uma junção temporária de dois ou mais partidos políticos com o objetivo de participar de um pleito eleitoral. Então, a gente teria essa situação aí de partidos que se unem para concorrer ao processo eleitoral. Obviamente, esses partidos políticos eles devem ter uma perspectiva, né, de afinidade ideológica na mesma circunscrição em que ocorrerá o processo eleitoral. Elas formam como se fosse uma espécie de um ente jurídico que funciona com autonomia dos partidos políticos temporários. Né? Tanto é que, uma vez formada a coligação, a gente tem as situações em que essas coligações, os partidos eles não poderão atuar de maneira isolada, mas sim de forma conjunta nas discussões, nos recursos ou nas manifestações que eles fizerem, né? Exceto situações que permitam a atuação individualizada, como, por exemplo, um partido questionar a coligação da qual ele faz parte. Né? Então, a gente tem que essa coligação pode se dar nos três níveis da federação, no contexto nacional, estadual, distrital ou municipal. E eles têm, os diretórios municipais e estaduais necessitam obedecer às diretrizes do Diretório Nacional. Tá? Até as eleições gerais de 2018, era permitido aos partidos formarem coligações para as eleições majoritárias e proporcionais. Contudo, a partir da emenda constitucional 97 de 2017, houve uma alteração do artigo 17, parágrafo 1 da Constituição, e aí passou-se a admitir a coligação apenas para as eleições majoritárias. Não existe, de acordo com a emenda constitucional 97, coligação eleitoral para as eleições proporcionais a partir de 2020. Então, de 2020 para cá, não teremos mais coligações para as eleições proporcionais. A previsão legal dessa formação de coligação consta, né, na emenda constitucional 52 de 2006 e na emenda constitucional 97 de 2017, que alteraram o artigo 17 para a primeira Constituição Federal, passando a assegurar aos partidos políticos autonomia para definir o seu formato, a sua organização, a sua estrutura, o seu funcionamento, critérios para escolha de regimes de coligações nas eleições. Vedado, obviamente, né, as celebrações nas eleições proporcionais, como nós já dissemos. Esse dispositivo também constitucional, ele acabou, né, por abolir a questão da verticalização das coligações, nas quais os partidos lançavam isoladamente, né, ou em coligação, candidatos presidente da República. Eles não poderiam, então, formar coligações para as eleições de vereadores, senador, deputado federal, estadual, distrital, com partidos que compusessem outra coligação. Aí teve uma série de julgados, teve resolução 22.717 de 2008, que fala a respeito da coligação dos três níveis, que tem que respeitar as diretrizes do Diretório Nacional. Tivemos também recurso 14.898 e o 14.899 de 1997, que versa sobre a finalidade dessas coligações, de uma certa forma trata disso também. Tivemos também a ADI 3.685.8, que foi julgada pelo STF, que fala do princípio da anuidade relacionada com a questão de direito individual do cidadão de eleger e ter a participação nesse pleito, dando, então, assim, uma maior transparência, vamos dizer assim, no processo eleitoral. Tá? Também temos que na Lei 9.504 de 97, no artigo 6º, trata da questão da coligação partidária de uma maneira mais específica. Então, vamos lá nessa regra.
para a gente pegar aqui para vocês e a gente conversar um pouco a respeito dessas coligações. Então, no artigo 6º fala que é facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para as eleições majoritárias. Não está indicando no artigo 6º eleições proporcionais. Então, não pode haver coligação para eleição proporcional. Nesse processo de coligação, essa coligação ela vai ter uma denominação considerada como própria, né? Que poderá ser da junção de todas as siglas dos partidos que integram essa coligação, atribuindo também as prerrogativas e as obrigações dos partidos políticos que se inserirão no processo eleitoral através dessa coligação. E eles devem funcionar como se fosse um só partido, tendo um relacionamento à junta eleitoral e no tratado de interesses intrapartidários ou interpartidários, que é o termo mais correto. Tá? Então, a coligação funciona como se fosse um partido único. Essa denominação da coligação, ela não vai poder coincidir, não vai poder incluir, não vai poder fazer referência a nome ou número de candidato e nem conter pedido de voto para o partido político, porque se a pessoa pede pedido de voto para o partido político, estaremos votando na legenda. Não é possível, tá? Outra situação também é que no parágrafo 2º desse artigo 6º da Lei 9.504, menciona que na propaganda para a eleição majoritária, essa coligação vai usar obrigatoriamente a sua denominação e as legendas de todos os partidos que a integram. Na propaganda eleitoral proporcional, por sua vez, já que não existe coligação, cada partido utilizará apenas a sua legenda e o nome de sua coligação. No parágrafo 3º do artigo 6º, menciona que na formação de coligação deve ser observada algumas normas. A primeira norma é que na chapa da coligação vai poder se inscrever candidatos filiados a qualquer partido que dela for integrante. Tá? O pedido de registro desses candidatos, então, ele tem que ser subscrito pelos presidentes dos partidos coligados. Não é pelo presidente, sim pelos presidentes dos partidos coligados, por seus delegados ou pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção pertencentes à coligação na forma do inciso 3º, que menciona o fato de que os partidos integrantes da coligação, eles devem designar um representante que terá atribuições equivalentes a de presidente de partido, no trato dos interesses e na representação da coligação, e no que se refere também ao processo eleitoral. Por sua vez, o inciso 4º do artigo 6º da Lei 9.504 menciona que essa coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa que for designada na forma de representante da coligação indicada no inciso 3 do artigo 6º, ou por delegados que forem indicados pelos partidos políticos que compõem essa coligação, podendo nomear até 3 delegados perante o juiz eleitoral, 4 delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral e 5 delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Devemos mencionar que no parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 9.504, o partido coligado ele somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando ele vier questionar a validade da própria coligação que ele fez, durante o período compreendido, então, entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação dos registros de candidatos. Por fim, nós temos o parágrafo 5º do artigo 6º da Lei 9.504, que fala que a responsabilidade pelo pagamento de multas decorrente de propaganda eleitoral é solidária aos partidos que fazem parte da coligação, né? É solidária entre os candidatos e respectivos partidos políticos. Não alcançam outros partidos, mesmo quando integrantes da mesma coligação. Fechamos, então, a parte de coligação, tratando, nessa nossa última fala, do artigo 6º, inciso 1 até o inciso 4, e os parágrafos de 1 a 5 da Lei 9.504 de 97. Até o nosso próximo vídeo. Você vai estar junto conosco. Não nos abandone, vamos estar juntos para a gente encerrar essa discussão aí que nos foi passada para fazermos pontuações sobre ela. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.